Boa noite. Estamos aqui mais uma vez para fazermos nossa live, aguardando a participação dos nossos queridos participantes, amigos, familiares, pacientes, todos aqueles que já costumeiramente na segunda-feira já entram no nossa live para participar, para fazer parte ativa da interação, não é? Isso é muito importante para a gente que faz saúde mental. Ter esse momento de apoio dos amigos, ter esse momento de interação, falar sobre saúde mental, tudo isso é importante para que nós possamos melhorar a saúde física e mental da população. Né? Busque ajuda. Então, gente, o que é que nós vamos fazer hoje? Hoje nós vamos falar sobre ideação suicida. E o que é ideação suicida? Nós vamos falar durante a live e também receber o nosso amigo da CVV de João Pessoa, e Natanael, que ele já está aqui, né? Eu já estou vendo que ele já entrou na nossa live. Estou só aqui. Estou fixando aqui o tema para poder a gente começar. Então, já contamos aqui com a Amália Freire, Marisé Pontes, da Cerda. Boa noite, Natanael. Seja bem-vindo. Obrigado, boa noite a todos. Você subir mais um pouquinho, está muito baixa a sua cadeira, para que as pessoas possam lhe ver melhor. Ok. Pronto. Deixa eu pegar aqui. Natanael, eu estava falando aqui com o nosso público que hoje nós vamos fazer um trabalho de parceria, né, entre a saúde mental e a CVV. Onde buscar ajuda? A ideação suicida, né, ou aquele pensamento suicida, onde deve buscar ajuda? Como buscar ajuda? Então a gente vai ter uma conversa bem interessante, onde a gente possa mostrar às pessoas que estão participando como fazer para tirar aquela ideação. O que fazer? O que é preciso, né? Então, vou lhe apresentar o nosso grupo. Natanael é o nosso convidado especial. Ele é voluntário do CVV de João Pessoa, né? E aí trabalha desde 2015 como voluntário e permite que o desenvolvimento humano, a interação, a escuta, né? A fala e a escuta se torne aquele ambiente gostoso entre aquele que procura o CVV e aquele voluntário que está emprestando a sua escuta, que isso é fundamental para que a gente possa diminuir, minimizar este grande índice de suicídio em nosso país. Né? E cada um fazendo sua parte, a Paraíba fazendo a parte dela, outras cidades fazendo, todo mundo preocupado em um só objetivo. E aí? Agora com você, né, sua apresentação para o nosso público que já está aí prestigiando a nossa live. Muito bem, é uma satisfação enorme estar com vocês nesse momento. Sou voluntário do CVV, como você apresentou. Conheci a instituição quando eu fui fazer o meu cartão do SUS, quando estava adentrando, sou funcionário da CAGEPA, né? Para quem não conhece, é uma companhia estadual de água da Paraíba. E sempre tive a intenção de trabalhar numa instituição humanitária, né? E aí eu tive a oportunidade de conhecer o CVV e estamos aqui desde 2015, fazem 5 anos que estamos desenvolvendo esse trabalho, né? Muito, muito, muito construtivo no sentido de a gente entra para ajudar e termina também sendo ajudado. Então a gente cresce bastante como ser humano, como pessoa, né? E aprende uma coisa né, que a gente termina esquecendo no dia a dia, que é parar para ouvir um pouco as pessoas. Espero
nesses encontros que vamos ter agora, esses momentos, a gente compartilhar algumas vivências, algumas histórias, e quem sabe, né, encontrar em cada um de vocês o coração de voluntário também, para fazer parte dessa causa. Pois bem, não é? Então vamos falar um pouco sobre toda essa situação que nós encontramos com essa pandemia. 6 meses se passaram, 6 meses. E sempre aquela enganação, né? Mais um mês, mais um mês, mais um mês para reabrir as coisas, para tornar a vida mais dinâmica. E se passando o tempo, as pessoas ansiosas, as pessoas deprimidas, as pessoas passando por um distanciamento, principalmente os idosos sofrendo muito com isso, afastando, né, sendo da linha de risco, afastando-se dos netos, da companhia dos familiares e se tornando cada vez mais solitário, né? A solidão. A solidão é um grande vilão para o suicídio, não é isso? Exato. Então, por quê? Hoje eu estou a caráter, né? Setembro Isso. Amarelo. Por que Setembro Amarelo, Natanael? Olha só, o CVV, ele nasce na década de 50, em São Paulo, em 1950, e do século passado, trabalhar e falar sobre suicídio era um tabu muito maior do que é hoje, né? Em 2005, o Ministério da Saúde convida o CVV para fazer um plano de trabalho. Em 2015, junto com o Conselho Federal de Medicina e de Psiquiatria, é institucionalizado a campanha Setembro Amarelo. O objetivo da campanha Setembro Amarelo é a sociedade parar para conversar sobre esse tema. Um tema necessário, porque diariamente 32 brasileiros tiram as suas vidas. Então a gente não pode fechar os olhos quanto a isso. Estamos falando de uma causa de morte que pode, segundo a Organização Mundial de Saúde, de cada 10 que praticam suicídio, 9 poderia ser evitado. Então a gente trabalha para encontrar esses 9. Né? A gente trabalha nessa missão de dizer às pessoas que elas não estão sozinhas, que ela pode contar com pessoas, com organizações que estão para dar um apoio, para dar sentido à sua dor, a compartilhar. Então o Setembro Amarelo, ele nasce para trazer essa discussão para a sociedade. Se não tivéssemos o Setembro Amarelo, essa conversa que estamos tendo agora poderia ocorrer em qualquer momento, mas era mais difícil, porque não havia uma predisposição, não havia um tema. Então a gente está no Setembro Amarelo, onde chama todo mundo, vamos conversar sobre suicídio. Isso acontece, é uma coisa que nós não gostaríamos que acontecesse, mas acontece. Né? Isso não é de hoje também, isso não é uma coisa nova, isso já é muito antigo, né? A Idade Média e a Igreja terminaram colaborando para que esses casos ficassem subnotificados. Isso hoje também é uma realidade. Então, é muito difícil para uma família, né, que está enlutada. Né? A gente, quando diz assim, olha, de cada 10 práticas, 9 pode ser evitado, a gente tem que compreender também que muitos dos sinais são muito sutis. E que muitas vezes a família só tem... Congelou, foi? esse tema. Está falhando, Natanael. A sua internet está falhando. Foi, ela deu uma queda aqui. Mas já voltou, né? Já. Melhorou, gente, que está aí participante. Pronto? Pronto. Então, qual é a dinâmica? Qual a dinâmica do CVV? Como é realizado a dinâmica dos atendimentos, Natanael? O CVV hoje, ele tem uma gama de serviços que é disponível à sociedade, tá certo? Mas o mais conhecido, o que nós divulgamos com maior intensidade é, sem sombra de dúvida, o 188. Veja que o 188 possibilita qualquer pessoa de qualquer região do país, com um celular, um telefone fixo, mesmo sem crédito, ligar e falar com um voluntário a qualquer horário.
de noite, de manhã, de tarde. Haverá sempre um voluntário disponível do outro lado da linha, né? É um sistema integrado, somado com mais de 130 postos espalhados por esse país, que no momento que a pessoa faz a ligação, aquele voluntário que está com a linha disponível vai atender. Então, eu sou do posto de João Pessoa, mas desde 2018, quando o sistema começou a operar, eu acho que eu só atendi uma ou duas ligações de pessoas que se diziam que era de João Pessoa, né? Outra coisa importante, a pessoa que liga não precisa se identificar, não precisa dizer de onde é. Óbvio que alguns dizem, né? Mas não há essa necessidade, porque o CVV preza tanto pelo anonimato como pelo sigilo. Então, as ligações também não são gravadas, não há registro de chamada, né? A gente não consegue identificar o número, que não aparece o número de quem está ligando no sistema. Então, esse é o canal que é mais divulgado nesse período, 188. Mas o CVV também tem o que a gente chama CVV Comunidade. Eu acho que todos recordam daquela tragédia que houve em Brumadinho, com o rompimento da barragem. Então, naquele evento, a cada 15 dias, um grupo de voluntários de vários locais do país iam para lá e ficavam lá em loco, né, conversando com as pessoas, né? Então, esse é o CVV Comunidade, é o CVV que vai até as pessoas, né, vai até as escolas, dá palestra, faz trabalho em grupo, né, com a mesma temática e preocupação dos atendimentos, né? Tem os postos também, que alguns fazem atendimento presencial. As pessoas vão até o posto para conversar, né? São pessoas que querem olho no olho, né? Há outro serviço que o CVV tem, disponibiliza, é o que a gente chama de GAS, Grupo de Apoio ao Sobrevivente. Imagine você reunir, numa mesma sala, pessoas que sobreviveram ao ato e familiares que são enlutados. São dores que talvez, aquele que ficou possa explicar aquele que perdeu os motivos e ele possa ouvir também a dor de quem perdeu. Então tem outros trabalhos, né? A 4 estações, por exemplo, que é feito com escola para adolescente, e aí sucessivamente. É muito interessante as pessoas que quiserem conhecer mais do trabalho do CVV, entrar no cvv.org.br para conhecer esses outros serviços. Mas Setembro Amarelo divulga muito o 188, porque é um canal fácil, né, todos têm acesso hoje a um aparelho celular para conversar, né? E às vezes em muitos momentos da vida, a gente só quer conversar com as pessoas, desabafar, e aí 188 ele promove essa escuta, esse apoio emocional. Muito bem. E, em média, quantas pessoas fazem essa ligação durante o dia? Uma Olha, nós média, temos. assim? A nossa média de atendimento chega a dia que é 9.000 ligações. Para 9.000? vocês, 9.000. Para vocês terem ideia, quando eu estou no meu atendimento, o voluntário ele dá por semana 4 horas de atendimento, certo? Então, quando eu vou fazer meu atendimento, alô, boa noite, CVV, boa noite, sou voluntário Natanael, a gente faz o atendimento. Quando eu desligo essa ligação, em menos de 30 segundos, esse telefone ele toca novamente. E ele dá essa pausa de 30 segundos porque é o sistema que faz com porque assim que foi ativado o 88, a gente desligava, ele já tocava. E aí a técnica, o TI, né, programou para que ele tivesse uma pausa de 30 segundos. Não chega a ser a 30, é 28 ou é 25 segundos. Mas se não tiver essa pausa, você baixou o telefone, ele já toca. Então, para o voluntário, há um intervalo de 20 a 30 segundos de uma ligação para outra. Não para. Eu atendo, baixo e vai ter outra ligação, devido justamente a essa demanda. E você no início falou sobre a pandemia. Essa pandemia ela atingiu também os voluntários. Logo que foi decretado, né, o isolamento, a maioria dos postos ficaram sem poder ter acesso aos voluntários. E aí a gente foi aquela correria para disponibilizar uma plataforma virtual. Mas nem todos os voluntários têm a familiaridade, a tecnologia para estar com essas plataformas remotas.
E aí o próprio voluntário começou a sofrer de não poder estar presente naquele momento. Então, tivemos cerca de 1.000 voluntários que não conseguiram se conectar. Então, tivemos, inclusive, de fazer esse atendimento para o próprio voluntário, né? Para que ele se organizasse, para que tivesse calma, até as coisas começarem a aparecer caminhos e alternativas para o atendimento continuar. Mas foi um desafio também para os voluntários do CVV, porque quando nós atendemos uma ligação, e lógico que muitos dos temas vai ser justamente o isolamento social, muitos voluntários também estão isolados socialmente, né? Por conta da pandemia. Hoje nem tanto, por conta das aberturas, mas no início foi uma nova realidade que atingiu a todos. Pois é, na realidade, as pessoas estão sofrendo, né? O sofrimento mental tem aumentado nessa pandemia. A gente tem escutado que muitas pessoas estão buscando o tratamento psiquiátrico, estão buscando medicação, né? Porque a gente sabe que a medicação não tira a ideia suicida, ela não tira o problema, porque se a pessoa busca, tem a ideação suicida, é porque ele está em sofrimento psíquico. Claro. Ele está passando por algum sofrimento, quer seja de Isso. isolamento, quer seja de solidão, quer seja de um rompimento de um namoro, quer Isso. seja de uma perda de um amigo, de um parente, né? Eu queria agora, neste momento, pedir um segundinho de silêncio pela nossa Silvia Ribeiro, né? Ela é a presidente do Albergue São Vicente de Paula, que foi vítima, faleceu hoje de Covid, né? Então, vamos um segundinho de silêncio pelos trabalhos que ela foi, pelo amor, pela dedicação que ela teve para com todos os idosos do Albergue São Vicente de Paula, em Guarabira, e a gente se lamenta, sofreu com a perda desta pessoa tão amável para com os idosos. Pois é, e para ela, né, a gente aplaude porque pessoa que trabalha com amor recebe amor. Então, ela dedicou realmente muito tempo ao serviço dos idosos de Guarabira e a gente não podia deixar de prestar essa homenagem. A Meca geriátrica também, né, a doutora Fátima, também faleceu, vítima de Covid. Então, a Covid está aí, gente, o coronavírus está aí. Abriu tudo, não é, Natanael? Se abriu tudo, deu abertura a tudo, as pessoas estavam passeando na praia por todo canto e agora esquece que a arma mais necessária é a máscara, ainda é a máscara, né? Sim. E a limpeza das mãos, os cuidados que se deve Os ter cuidados, né? para os cuidados. Então, gente, vamos nos cuidar. Vamos nos cuidar para que a gente possa realmente passar sem muito sofrimento, não é isso? É verdade. E aí, Natanael? A saúde mental precisa necessariamente de formar redes, de Sim. buscar ajuda, de buscar Isso. parcerias, de formar trabalhos intersetorial, né, com a educação, com a ação social, buscar abrir rede, fazer a rede o mais rápido possível, abrir atendimento para as pessoas carentes, que nem todo Claro. mundo pode pagar um plano de saúde. Então, as Isso. pessoas menos financeiramente, né, que não tem dinheiro, que não tem, está desempregado, que não tem como, justamente aquelas pessoas que mais sofrem de saúde mental, que mais está em sofrimento é quem perdeu o emprego, é quem está, né, desestruturado, são pessoas que estão sem com suas contas para pagar, que estão sem norte, né, para seguir em frente. Essas pessoas não têm onde buscar ajuda. Muitas vezes não tem como pagar um psicólogo, não tem como procurar um serviço de saúde do município, que a rede está furada, muitas vezes vai para um canto, não tem atendimento, vai para outro, não tem atendimento, e as pessoas ficam sem ser escutadas. Porque, Isso. como você bem falou, né? De 10 pessoas que se matam, 9 poderiam ser evitadas. Por isso que é importante a gente estimular políticas de saúde públicas intersetorial, cada um lutando
a educação, lutando, conscientizando as pessoas sobre, não é, a situação, não é, da saúde mental. A educação, a ação social agindo, vendo onde está, onde aquela família está em sofrimento e fazendo, tornando uma rede mais dinâmica. É isso que está faltando, né, Natanael? Então, o CVV, ele vem como essa rede de apoio. O CVV, ele não é um centro de tratamento. Ele colabora, ele soma com isso que você tão bem colocou, né? O Setembro Amarelo chama a discussão também para a sociedade na questão da saúde mental. A Organização Mundial da Saúde diz que 96% das pessoas que chegam a praticar o ato estão sofrendo algum transtorno mental naquele momento, né? Então, veja que a gente já trouxe muito tema, como, por exemplo, a depressão não é frescura, né? Isso já foi um tema muito debatido, né? Que não é falta de Deus, porque algumas pessoas ainda tratam essa questão e nós não podemos negligenciar quanto a isso. Então, as pessoas que terminam, muitos profissionais no Setembro Amarelo, nos relatam que seus pacientes foram até o consultório depois que de muito ligarem ao CVV, porque aí eles criam, na realidade, consciência, criam coragem, né, para enfrentar o preconceito social e procurar uma ajuda profissional, porque determinadas patologias, só a interferência da medicina que vai auxiliar a pessoa a sair daquela situação. Isso a gente tem consciência bastante disso, né? A gente vive num país onde a dificuldade de se ter acesso à saúde mental é muito grande. Então, a gente traz um paliativo, traz uma soma. Soma por quê? Porque tem muitos pacientes que entre um atendimento e outro, ele fala com o CVV. Ele precisa descarregar, ele precisa conversar, né? E o seu vizinho não tem mais paciência, sua família não tem mais paciência para estar conversando, às vezes até a mesma coisa, né? Então, liga para 188 para conversar com um dos voluntários. E você, no início da sua fala, você falou uma coisa muito interessante da questão dos aposentados. Nós temos muitas ligações de pessoas que depois vamos dizer, da terceira idade, vamos dizer assim, como é colocado, né? Precisam conversar, precisam desabafar, né? Outra coisa interessante no CVV, no 188, é que tem muitos homens que ligam. Então, você veja, o homem está falando por aí sobre as suas questões íntimas, né? Suas necessidades sentimentais. Ele liga para o CVV, né? Certamente por conta do anonimato e do sigilo, que é muito garantido quanto a isso, né? Então, nós temos senhoras que ligam, nós temos jovens que ligam por questões das suas questões emocionais. E muita gente que liga para o CVV não é porque necessariamente estão pensando em suicidar. Estão muito solitárias, precisam conversar sobre o sofrimento que estão acontecendo. É filhos que ligam porque os pais não têm paciência, é mães que ligam porque não encontram mais o respeito da família, e assim sucessivamente. São coisas que às vezes incomodam e às vezes para algumas pessoas podem ser bobagem, mas para aquela pessoa não é. E aí ela precisa e ela tem acesso a um canal que ela pode conversar, pode desabafar. E quando ela faz isso, ela diminui sua tensão. E a gente acredita que se essa tensão for diminuída, ela não vai se somar para que um dia ela não possa pensar que a única salvação para ela seria eliminar essa dor de uma forma mais drástica, né? Então o CVV, ele se dispõe a ter esse canal, né? A ter essa soma com outros órgãos que a sociedade deve disponibilizar. Por isso o Setembro Amarelo chama tanto a discussão, a atenção para a questão da saúde mental. Pois bem, e como é que se faz para se abrir um posto de CVV? Eu vi até uma pergunta aqui interessante, perguntando que profissionais fazem parte desse CVV? Quais são os profissionais? Isso é muito importante, né? Por quê? Porque para você ser um voluntário de CVV, você não precisa ter formação acadêmica. Você precisa ter um coração de voluntariado. E lógico que você vai passar por um treinamento, por um processo seletivo, para que você compreenda a filosofia do trabalho e para você se entender como são os mecanismos dos atendimentos. Então não há nenhuma necessidade de você ser psicólogo, de você ser pedagogo. Não há, né?
pela história do CVV ou dos samaritanos, a gente vai entender por que tem que ser assim, né? Então, qualquer pessoa pode ser voluntário do CVV, basta ter a disponibilidade, né? Ser acima de 18 anos, por causa da legislação, e venha de coração aberto que que a gente, na realidade, a gente passa por um processo para entender como é que eu posso escutar o outro, mas ao mesmo tempo eu me privar de não dar minha opinião, não dar uma orientação. Por que eu não posso fazer isso? Porque eu não conheço a pessoa. Eu sou aquele amigo do momento. Mas, naquela conversa, eu vou identificar os sentimentos que a está atormentando. E a gente vai falar desses sentimentos naquele momento, né? Independente da história que ela venha me trazer. Então, isso, na realidade, a gente não tem o hábito de conversar sobre os sentimentos. A gente, geralmente, quando conversa com as pessoas, sobre os problemas que estão se passando, né? Mas todo problema, há um sentimento carregado e é nesse sentimento que faz eu sofrer, né? Você vai ver pessoas que estão devendo à torta e à direita e não está nem aí, está rindo, né? Enquanto outros estão desesperados. Então, o problema é o mesmo, mas a percepção e os sentimentos envolvidos são outros, né? E assim sucessivamente, né? Tem gente que acaba uma relação e nem liga, vai partir para outra, e tem outras que não. A relação acabou e quase que acaba tudo. Então, esses sentimentos, eles são fortes e é esse sentimento que, na realidade, move o humano. E é esse que a gente conversa. Para abrir um posto, que foi essa outra pergunta que você me fez. Foi. Gente, se tiver aí na sua cidade 7 pessoas que tenham a intenção, olha, vamos abrir um posto aqui do CVV para ajudar essa rede, entre em contato conosco, que a gente dá todo o apoio, toda a orientação, toda a parte jurídica que é necessária. A gente inicialmente precisa de no mínimo 7 pessoas, né? E essas 7 pessoas, gente, não precisa nem fazer o atendimento. Ela precisa somente manter a organização, ser a mantenedora de um posto, né? Então, tem gente que entra na nossa organização, fica só na parte administrativa, né? Porque não assimila o atendimento em si. Mas são pessoas que é necessária, porque há todo um suporte por trás de um posto. Então, inicialmente é termos 7 pessoas, e se na sua cidade tivesse 7 pessoas, você entra em contato com a gente, que a gente dá todo o suporte e orientação para abrir um posto CVV. E aí a cidade que tem um posto CVV, ela tem, além dela ajudar com a rede nacional do 188, ela tem a oportunidade de trabalhar diretamente com a sua população. Então, vocês vão poder trabalhar com escola, vão poder, inclusive, se o posto tiver condições físicas, de fazer atendimento presencial, vão poder levar para associação, para igrejas, para qualquer local que for convidado, né, temas que irá trabalhar como o ser humano se tornar melhor e resolver suas questões emocionais. Então, se tiver alguém com esse desejo aí do outro lado, então entre em contato conosco, que nós iremos trabalhar junto com vocês para abrir um posto. Você quer dar algum número diretamente? Quero sim. O próprio Instagram é um canal de comunicação com o posto. Temos um e-mail do posto que vocês... É muito fácil, é João Pessoa, João Pessoa tudo junto, @cvv.org.br. Esse é um e-mail. Temos um telefone. Esse telefone, gente, é um telefone só para agendamento ou para conversar sobre alguma dúvida. Não é um telefone para atendimento. Atendimento no CVV é só pelo 188, que é o 988 34 3987. 988 34 3987. E tem o site, né, do CVV, que você lá pode tanto se inscrever para ser voluntário. Inclusive, agora, no dia 17 de outubro, o posto de João Pessoa está fazendo um processo seletivo online, né? E aí você pode participar de qualquer local, né? E aí você pode fazer sua inscrição pelo www.cvv.org.br e lá tem um campo de inscrição de voluntário. Então, vou repetir, você pode entrar em contato com o posto pelo Instagram, você pode entrar em contato com o posto pelo e-mail do posto, que é joaopessoa@cvv.org.br, e você pode também entrar em contato pelo WhatsApp, pelo telefone 988 34
3987. Pois bem, né? Então, é muito importante a gente saber como funciona a dinâmica do CVV, porque eu não conhecia a dinâmica, eu sempre encaminho assim meus pacientes, digo, olha, à noite, madrugada, se estiver sentindo necessidade de botar para fora, porque o importante de tudo isto é que ele perceba que aqueles pensamentos, eles são automáticos, eles fluem, mas você precisa perceber que está tendo esses pensamentos. E fazer o que Sim, com esses pensamentos? De tentar tirar o foco do pensamento. sim, Que isso é muito importante. Depois claro. ele tem o quê? Se desgrudar desses pensamentos, tentando buscar anotar o que está pensando, tentando sair daquele mecanismo, buscando atividades físicas, esportivas, coisas que vai lhe dar prazer. Não é? Ele Isso, precisa perceber, ele precisa se desgrudar daqueles pensamentos, eles precisam anotar, precisa também buscar alternativas, tomar uma decisão. Eu não quero mais pensar nisto, eu vou seguir um outro rumo, eu vou lutar, eu vou enfrentar esses pensamentos, eu sou muito mais forte, porque é muito importante quando ele começa a pensar. Eu não sou isso que ele quer. Eu não faço isso que ele quer. Os pensamentos, né? Porque às vezes o pensamento ele vem muito forte. O pensamento de ideação suicida, ele vem forte quando ele pega a pessoa que está né, indefesa, que está com autoestima lá embaixo, que está achando que perdeu a batalha, que não tem mais sentido a vida. E é importante que ele busque esse enfrentamento. Né? Eu não pertenço a esse pensamento, eu não quero que você se instale em mim. Né? Técnica de exercício, de meditação, tudo isso vai ajudar a redirecionar aqueles pensamentos, buscar tirar aqueles pensamentos para outro lugar, para uma ação, né? E fazer uma pergunta que é fundamental: quais foram minhas vitórias? Quais foram meus sucessos? A que eu devo a gratidão de ter vida? Tudo isso é importante. A ideação suicida, você não dá brecha para ele assumir o seu poder. Você é muito mais forte do que isso, né? isso. Penha, a rede de voluntários, ela se motiva muito quando nós fazemos os atendimentos e a pessoa muitas vezes liga com a tensão enorme, com a desesperança à flor da pele. E muitas das ligações, ela começa com esse alto índice de tensão e aos poucos, quando vamos conversando, a gente nota, a gente começa a perceber que a pessoa já vai ficando mais calma. Então a gente percebe que foi importante aquele momento. Então, isso é algo que é muito rico para o voluntário, né? Esse feedback da ligação natural. Embora há ligações que não têm essa temática, que não têm esse ritmo, né? Mas são muitas vezes a gente compreende que naquelas 4 horas de atendimento, às vezes é aquela ligação que a gente entende como foi importante estar naquele momento, como foi importante estar disponível naquela hora para essa pessoa que tá ligando, né? Que a gente nota, a respiração já fica melhor, né? Fora as ligações que tem ligações que são silenciosas e a gente fica um tempinho com aquela pessoa, né? Só sabendo que ela está ali do lado, porque para ela é importante saber que tem alguém com ela, né? Então, são experiências que vivenciamos e queremos dizer às pessoas que venham. Se você tem essa necessidade em algum momento, e olha que tem momentos na vida que a gente se desespera, né? Os problemas acontecem. Todos nós passamos por algum momento que a gente não pensou, eu não queria estar aqui, eu já queria que isso acabasse. Né? Mas são questões temporais. O grande problema mesmo é quando isso se torna tão corriqueiro e que a pessoa não consegue mais ver outras possibilidades. Né? Aí já está se tornando uma ideação. E isso nós temos que ter cuidado. As pessoas ao nosso redor, quando elas dizem, eu queria acabar com a minha vida, uma vez, 2 vezes, você nota que aquilo está sendo corriqueiro, vamos dobrar a atenção, vamos chegar mais próximo.
Diz a ela que existe um 88, Empreste porque o às vezes ouvido, né? Empreste o empreste o ouvido, ouvido. né? Isso, empreste o ouvido. Se você não tiver paciência, diz a ela os outros canais. Um deles pode ser um 88, né? Porque é importante que as pessoas saibam que elas não estão sozinhas, que a sua dor e sofrimento pode ser compartilhado. E nesse compartilhar, nesse falar, a pessoa quando fala, ela também se escuta. E quando ela se escuta, ela se percebe, né? E quando ela consegue fazer isso, há um avanço, né? Ela consegue entender o que está se passando. Então isso é muito importante. Se desgrudar, né? Se desgrudar do pensamento, tentar tirar o foco. Sempre oriento, tem algumas orientações que se faz necessário. É você ler, fazer leituras, assistir filmes, seriados, né? Buscar fazer trilha, andar, não ficar focado, sair do foco, porque esse foco é o que faz você perder aquele, né, aquele desejo de garra, de lutar para a vida. E dizer que a vida é muito importante, melhorar a autoestima do outro, né? Porque muitas vezes os conflitos familiares são das coisas mais difíceis, né, que a gente lida, são os conflitos familiares, o sentimento de rejeição, né? Porque às vezes a pessoa não é, mas se percebe. Pela sua fragilidade, se percebe que as pessoas não amam ele. Às vezes não amam o comportamento dele, não é isso? Às vezes não amam o comportamento. Isso é importante dizer para o outro, dizer para o filho, dizer para aquela pessoa que está ao seu lado. Nunca dizer que você não gosta da pessoa, mas eu não gosto do seu comportamento, da maneira como você está, dessa vida de droga que você leva, porque também as drogas, ela leva a esse, ao suicídio, né? Muitas vezes quando bebe, usa demais, ou então o alcoolismo também, quando bebe demais, tudo isso favorece a ideação suicida, aos pensamentos, né, de autodestruição, né? E aí, Natanael, quem financia a CVV? Precisa de financiamento? Alô? Natanael, você está congelando, viu? Alô? Não estou ouvindo. Eu não estou lhe ouvindo. Natanael, você não está lhe ouvindo, não. Cadê? Caiu, foi? Alô? Não estou ouvindo, não. Caiu? O que está acontecendo? Estou ouvindo. Travou, viu? Não estou ouvindo. Deve ter caído. Alô? Nós estamos aqui fazendo, né, esse bate-papo, estamos ouvindo a senhora, mas ele não. Então, olha, é importante você tentar mexer. Alô? Tá me ouvindo? Tá não. Saia e volte novamente. Ó, saia e volte novamente. Olha, gente, isso faz parte, né, do virtual. Essa questão de travar, essa questão de sair. Saia, desligue e saia novamente. Tira o fone, ó, tira o fone. Tira o fone para ver. Tire para ver. Desconecte o fone. Ó, tira para ver. Tire. Não estou ouvindo, não. Bem, então, gente, é isso aí. O que a gente quis com essa live, né? Mostrar para vocês a importância de buscar um tratamento, né? CVV, ele não é um tratamento, ele é um apoio,
Ele é um suporte na hora que você está precisando. Não estou te ouvindo, viu? Mas ele é aquele suporte necessário quando a pessoa está no momento de solidão, do momento de isolamento, sem ter com quem conversar, sem ter a família por perto. Então, ele passa a vivenciar uma situação de solidão muito intensa. E de um pensamento, vai aquele pensamento se tornando um pensamento muito autodestrutivo, um pensamento de tirar a vida, um pensamento de acabar com minha vida, e pensar mesmo alguma forma de se matar. E se sabe que a psicoterapia é uma ferramenta fundamental para acabar, para eliminar esse pensamento negativo, para tentar dar o suporte para você superar aquela problemática que você passou, aquele sofrimento que você passou e que está passando e que é necessário buscar, quebrar paradigmas. Busque o psiquiatra se você estiver com pensamento, com ideia suicida. A medicação vai te ajudar a equilibrar, mas é importante fazer um trabalho paralelo com a psicoterapia. Não é isso, doutor? Então, voltei, né? Consegui Voltou, voltar. voltou. Olha, a gente agradece você compartilhar os seus seguidores conosco nesse momento. Quero deixar um abraço, muito feliz de poder conhecer mais uma pessoa de Guarabira, né? Uma cidade que eu me apaixonei quando conheci e que eu espero voltar para a gente estar reunido com os voluntários do posto de Guarabira. Eu tenho certeza que é questão de tempo a gente ter mais um posto para brilhantar o nosso estado da Paraíba. Hoje só somos 3 postos na Paraíba, viu? João Pessoa, Campina 3? Grande, isso. João Pessoa, Campina Grande e Itaporanga. Tá faltando a princesa, né, despontar aí da Borborema. Pois é, eu perguntei a questão do financiamento. Nós ainda temos 15 minutos que dá para a gente Certo. falar mais um pouquinho. Acredito que muita gente não sabe o significado dessa sigla. Centro, CVV? sim, CVV? CVV é do Centro de Valorização da Vida. Centro de Valorização da Vida. O Centro de Valorização da Vida desenvolve um programa chamado também CVV, que significa Como Vai Você. Esse programa ele é disponibilizado para qualquer mantenedor que queira desenvolver um posto. A gente chama de franquia social. Então, para acontecer, temos que ter uma organização civil organizada, por isso a gente fala um grupo de no mínimo 7 pessoas, para ela receber essa franquia. Como é financiado isso? Os próprios voluntários, eles se mantêm. Eu dou uma contribuição mensal para o meu posto e também o posto procura parcerias, seja pública ou privada ou particulares mesmo, de pessoas para juntar em doações, né? A gente tem um custo mensal de água, energia, como qualquer outra organização social, né? Mas o financiamento, ele a princípio é dos próprios voluntários, com a contribuição que cada um possa disponibilizar, e também de parcerias, né? O nosso posto aqui em João Pessoa tem uma parceria muito forte com a prefeitura, que disponibilizou um local. Então, nesse local, a gente já não paga aluguel, nem água e nem energia, né? Mas outros postos alugam um prédio e para desenvolver o seu posto. E inicialmente, o investimento é mais nessa área mesmo, da infraestrutura, né, para receber um posto. E, por exemplo, se eu quiser ser uma voluntária, eu posso dar meu plantão de 4 horas da minha casa? Hoje sim, nós temos o plantão remoto, que é justamente uma plataforma que você baixa no seu computador e você vai poder fazer o seu atendimento, né? Os mesmos pré-requisitos de um posto, né? Tem que ser um local, um ambiente seguro, um ambiente que ninguém vai tá observando a sua ligação, silencioso, né? Você tem que ter uma internet, né, como vimos aqui, a internet se oscilar, a qualidade do atendimento fica prejudicado, mas em linhas gerais hoje
nós temos os atendimentos remotos, que são aquele que é dado na casa do próprio voluntário. Pois bem, então é preciso que haja, não é? O atendimento é 24 horas ou agendado? Estou perguntando aqui. O atendimento Pronto. do Centro de Valorização da Vida, né? Que a Então, gente precisa falar. Isso, pelo 188 é 24 horas, pode ser pelo chat e tem os e-mails da vida, né, que também faz o atendimento. Agora, o atendimento ele passa a ser agendado quando o posto faz o atendimento presencial. Aí geralmente é o horário comercial, né? Aí nesses eles são agendados no sentido de você saber em que horário o posto está aberto, né? Porque não há controle no sentido de registro de que você está no posto, que você vai ao posto. Você vai chegar lá e você vai só saber qual horário o posto tá em atendimento para que você possa fazer o seu atendimento. Tem horário limite de atendimento, Natanael? Horário limite. Cada Quem ligação. dá. Eu entendi. Cada ligação ela tem a sua dinâmica. Vai caber muito ao voluntário, quando atender, o tempo que vai ser necessário para aquela ligação ter um ponto, né? Passando, não existe um tempo determinado. Lógico que se a gente começa a observar que a conversa está repetitiva, a pessoa já começa a repetir, então a gente já entende que aquele tempo da ligação já se completou e a gente passa a orientar a finalização da ligação. Mas tem ligação que é de 15 minutos, tem ligação que é de 30, tem ligação que é de 45, tem ligação que é de 1h30. Vai depender muito do tema que está sendo abordado, né? Da situação que está sendo conversada. Pois é, tem outra pergunta aqui. Qual a chance de você me atender? Eu acho que é chance de você me atender. Olha, é uma chance pequena. É possível, é possível. Desde que eu sou do posto de João Pessoa. Então, eu acho que eu não recordo de ter atendido ligação de João Pessoa. Eu já atendi ligação de Campina Grande, né? Mas de João Pessoa eu não recordo, né, desses 5 anos que eu estou desses 2018 para cá, quando entrou o 188, né? Então é muito pequena a chance. Somos mais de 3.000 voluntários espalhados pelo país. Então, lógico que não estão os 3.000 na mesma hora atendendo, mas é muito grande, é muito pequena a chance, na realidade, de eu atender uma pessoa várias vezes, né? Aqui pergunta o seguinte: quando eu posso ligar? Só quando tenho intenção de me suicidar? Não, você tem que ligar quando você sentir necessidade, Necessidade. precisando conversar, seja qualquer problema. O chefe te chateou, né? Não está dando certo as coisas, eu preciso conversar. Ou você quer compartilhar uma alegria, né? Sei lá, ganhar uma premiação, ter uma boa nota. E você quer dizer, olha, eu estou feliz porque isso, e quer conversar para fazer isso, você vai ligar para 188, né? Não é só no momento de crise, necessariamente. Liga quando tiver vontade. 188 está ali para que você use em qualquer momento que você precise conversar. A solidão. A solidão é um grande problema de saúde mental, né? Você sentir solidão, sentir só, sentir... Às vezes você está no meio de muita gente, mas está se sentindo só. Não é isso? Isso, Então, isso. você está se sentindo só. Eu acredito que quando eu era adolescente, às vezes que eu estava só, eu ligava para um centro, não sei se era CVV, eu ligava para conversar, eu passava tempos e tempos. Às vezes a menina saía, eu ficava só em casa, quando eu era adolescente, né? Então, eu me sentia Sim. só, às vezes, eu ligava, eu não sei se era o CVV, eu sei que eu ligava para um centro de atendimento que escutava e a gente ficava batendo papo, conversando, né? É muito, muito bom mesmo a gente ter essa oportunidade de ter alguém que me escute, alguém que fale, alguém que partilhe. Aqui outra pergunta: como eu posso colaborar com o CVV em termos de doação? Então, nós temos o e-mail do post que você pode entrar em contato conosco, que eu passo novamente para vocês, que é João Pessoa, tudo junto, @cvv.org.br. Então lá
você coloca suas intenções, como você pode colaborar, que o setor vai entrar em contato contigo e vai ver a melhor forma de você poder fazer essas contribuições. Também tem o telefone do WhatsApp, 988-34-3987, que são canais que tentam nos aproximar e é importante essas colaborações. A gente, nesse Setembro Amarelo, a gente não está saindo, mas se tivéssemos em época de Setembro Amarelo sem pandemia, nós temos um custo muito grande com a impressão de material, a visita a escolas, principalmente escolas nesse período que chama bastante, né? A empresas. Então, toda a colaboração é sempre muito bem-vinda. Bem, gente, nosso tempo está se acabando, né? Que pena, né? Foi muito bom, Natanael. Aqui tem Socorro Lacerda, belíssimo trabalho, parabéns. Juro, não conhecia. Olha, interessante, né? Não conhecia o trabalho da CVV. E você assinou tal, qual é a chance? Já falei. Então, nossos últimos momentos para agradecimento, agradecer a Deus a oportunidade, agradecer a todos os participantes. Eu quero dizer que a partir de outubro, como as coisas estão tudo voltando, as pessoas estão perdendo mais o interesse pelas lives, eu vou fazer minha live de 15 em 15 dias. Né? A próxima live vai ser falando sobre a saúde do idoso, que vai ser a semana toda alusiva ao idoso. Vou botar bastante foto dos idosos brincando, passeando, fazendo, vivendo, né, a vida com alegria, porque o idoso hoje, né, ele tem oportunidade de aproveitar a vida, aquilo que ele não fez na adolescência, estão fazendo hoje. Então, é importante falar sobre o idoso. Do jeito que a gente está falando sobre a semana do, idoso, do mês Setembro Amarelo, vamos falar também da Semana do Idoso, que vai do dia 27 de setembro até o dia 1º de outubro, que é o Dia Internacional da Pessoa Idosa. E vou receber como convidado especial, na próxima live, o Dr. Técio Cavalcante, que vai falar sobre a saúde do idoso, vai falar N situações que o idoso vivencia, as patologias e também a maneira de viver com qualidade de vida. Então, Natanael, muito grata ao CVV, você representou muito bem o Centro de Valorização da Vida, estamos aqui à disposição, eu conversando hoje com a nossa promotora, Edivan Saraiva, e ela ficou bem interessada, viu? Bem interessada mesmo, eu quero dar um abraço, ela entrou, não sei se ela ainda participa, ela ainda está, a nossa querida Carmen Benevides, Silmara, Cleide, Adriana, Tamires, Suzy, Sueli, né, Socorro Lacerda, quantas pessoas maravilhosas participam, Mônica Fernandes, Priscila Alexandre, quantas pessoas que participam da nossa live semanalmente, né? Mas eu acho que já estou cansando o povo. Então, a partir de outubro, eu acho que vocês vão gostar. A partir de outubro, a gente vai fazer a cada 15 dias nossas lives. Né? Como tudo está abrindo, eu já notei que a frequência já caiu hoje, viu? Mas o importante é participar, o importante é falar. Vai ficar gravado no YouTube e agora com suas considerações finais, viu, Natanael? Bom, é uma satisfação. Precisando, o CVV Posto João Pessoa está de portas abertas para qualquer esclarecimento, para qualquer conversa, né? E quando precisar de uma visita nossa, estamos também à disposição. Estamos à disposição. É uma alegria sempre muito grande encontrar pessoas que se reúnem para falar sobre o bem. Então, isso no momento de hoje mostra que temos sim que ter muita esperança na humanidade, né? E parabéns pelo serviço que vocês desenvolvem aí, né? Queremos nos confraternizar, nos solidarizar com a família, né, que perdeu essa pessoa tão especial, que manteve também o trabalho aí. E estamos na mesma rede, estamos no mesmo foco em ajudar pessoas. Trabalhar com amor, né? Com dedicação e carinho. Então, nossa live já está chegando ao momento final. Dizer para todos a importância de buscar ajuda. Não tenha vergonha, não tenha tabu, quebre paradigmas. Busque
o seu psiquiatra se você estiver precisando de medicamento. Quero avisar também, comunicar, que a medicação não é o mais importante. A medicação ela cuida da sua saúde, não é? Física, ela te dá um suporte para você se erguer, mas o que vai eliminar, o que vai acabar, o que vai fazer você superar e enfrentar as dificuldades é a psicoterapia. Não é puxando para minha sardinha de psicóloga, viu? Mas é porque existe uma sequência de tratamento, trabalho de respiração, trabalho de meditação, de exercício físico e mental, né? Relaxamento físico e mental, e tem toda uma conduta. Até tarefa de casa a gente faz na TCC, né? Na tratamento comportamental, terapia comportamental. Então, busque ajuda, busque apoio, busque o CVV, o Centro de Valorização da Vida, que você vai ter uma escuta bem profissional. Não é profissional da psicologia nem da psiquiatria, mas é um profissional que está habilitado para te ouvir, né? E fazer a tua vida se tornar bem melhor. Então, um abraço a todos, com muito carinho, com muito respeito, Nathanael. Um abraço e até, se Deus quiser, a gente vai fazer com outros parceiros, né? Criar parceiros aqui, tentar em Guarabira, criar um posto, quem sabe, né? Nós estaremos juntos no futuro. Quem sabe? Os próximos governantes, vamos ver se eles têm acessibilidade de buscar o serviço e para que a gente possa ajudar muitas e muitas pessoas que não podem pagar uma psicoterapia, que não têm acesso ao serviço, a rede está furada, mas precisamos dar as mãos e ajudar a pessoa humana a viver melhor, não é? Um abraço a todos, uma boa noite, fiquem com Deus e até segunda-feira falando da saúde do idoso com o Dr. Técio Cavalcante. Um abraço, beijo a todos e uma boa semana para todos.